Eu saúdo a todos na verdadeira paz do Senhor, na paz de Cristo Jesus. Hoje queria começar falando sobre uma das coisas que me entristece profundamente, talvez, a má colocação sobre as leis, os mandamentos de Deus, as doutrinas e os ensinamentos de Cristo. Nós sabemos que Deus criou os seus mandamentos para poder ajudar o homem a caminhar na sua santidade, ou para que o homem pudesse chegar até Deus. Existem muitas pessoas que, pelo anseio que elas têm de ser diferente, elas acabam colocando as doutrinas e os mandamentos de Deus acima do homem. Porque qual que vale mais? Qual que é mais importante? Os mandamentos de Deus ou o ser humano? Deus criou os mandamentos dele, Deus criou os seus ensinamentos para o homem. Porque o homem era importante, então ele quis colocar um caminho que direcionasse o homem. Deus não criou os mandamentos dele para condenar o homem, mas para ajudar o homem a caminhar. Mas a gente vê aqui as pessoas acabam se tornando religiosas. Como que a gente percebe que uma pessoa se torna religiosa? Quando ela valoriza muito mais as doutrinas, as regras, os mandamentos do que o próprio ser humano. E quando ela encontra um ser humano que não consegue cumprir os mandamentos, ela condena o ser humano, porque esse ser humano está destruindo o santo mandamento de Deus. Para começar, nós somos santos, porque somos santificados pelo sangue de Cristo. Não que nós somos santos por nós mesmos, mas se você acredita que o sangue de Cristo é santo, então deve acreditar que as pessoas que são santificadas por eles também são. E a santidade que nós temos não tem nada a ver com o nosso próprio desempenho pessoal. Como a gente diz, não, aquele pastor é santo, aquele pregador é santo. Nenhum de nós somos santos. Dois, todos nós somos santos iguais, porque somos santificados pelo sangue. E quando você vê uma pessoa que erra, a Bíblia diz que se a gente confessarmos os nossos pecados, mas confessar no sentido de admitir, ou seja, se nós admitirmos que temos pecado, Ele é fiel e justo, não só para nos perdoar, mas também para nos purificar os pecados, ou seja, para nos arrancar esse pecado da gente. O que eu quero dizer? Hoje nós vemos várias igrejas que têm as suas doutrinas, e lógico que até algumas doutrinas são feitas no mandamento de Deus, sim, outras não, outras são tradições de homens, mas a questão é que hoje as doutrinas, elas são muito mais valorosas do que o próprio ser humano que a cumpre. E as pessoas esqueceram que a doutrina foram feitas para ajudar o homem a caminhar, e não o homem foi feito para cumprir doutrina. Uma vez eu cheguei a perguntar minha cunhada, né? E eu disse assim, qual que veio primeiro? Que Deus criou primeiro o homem ou a doutrina? Ou Deus criou o homem ou o mandamento dele? Aí fez até uma simulação que dizia assim, imagina que Deus estava no universo, então ele começou a criar um monte de regras, um monte de mandamentos. E ele ficou abismado por ter criado mandamentos maravilhosos. Então ele disse assim, o que adianta eu criar vários mandamentos, criar várias leis, e não ter ninguém para cumprir esses mandamentos e essas leis? Então ele ficou pensando, já sei, eu vou criar o homem para ele cumprir os mandamentos. Foi assim? Não, não foi assim. Deus estava lá no universo, antes de criar o mundo, ele arquitetou o mundo, arquitetou o universo. Deus criou o homem, criou o planeta. Depois que ele criou o homem, ele criou a doutrina, criou os mandamentos, para que os mandamentos ajudassem o homem a caminhar, para que os mandamentos ajudassem o homem a ter uma direção. Porque se não houvesse um mandamento que me dissesse o que era errado, eu jamais saberia que eu era pecador. Eu cometeria vários pecados e não sabia que era errado. Então os mandamentos existem para dizer para mim, você não consegue cumprir os mandamentos sozinho, você precisa de Cristo. E uma coisa que existe dentro das igrejas, que eu sou extremamente contra, que toda na minha caminhada cristã, eu nunca vi um benefício nisso, é quando uma pessoa que está dentro da igreja, ela é punida por algum pecado que ela comete, né? Você já ouviu? Alguns dizem que está em disciplina, né? Outros dizem que você está de banco. Enfim, essas pessoas que pecam e confessam os seus pecados para o pastor ou para
presbítero e não confessa Jesus, porque a Bíblia diz que nós temos que confessar o pecado para Jesus, porque só Ele pode purificar o nosso pecado. Um pastor não pode tirar meu pecado. Não sei por que eu vou confessar isso para ele. Mas é lógico também que se eu tiver algum pecado eu tenho que me consertar, tudo bem. Mas o que os pastores fazem, o que os líderes fazem, pega aquela pessoa, disciplina, coloca ela no banco e essa pessoa, ela se sente rejeitada, coisa que uma igreja nunca deveria fazer, coisa que alguém que se diz ser o corpo de Cristo nunca deveria fazer, porque Cristo nunca fez isso, rejeitar um pecador, nunca. E essas pessoas, tudo bem, você acha que ela está em pecado, ela não é digna de subir num púlpito para cantar música ou fazer pregações, embora para mim é um favor se eu estivesse frequentando uma igreja. Mas o problema de tudo isso é que as pessoas que são disciplinadas, elas se sentem rejeitadas. E esse sentimento de rejeição é uma experiência que nenhum ser humano deveria ter dentro da igreja. Tudo bem que a pessoa pecou, ela precisa ser consertada. Mas eu acho que quando uma pessoa erra, e você acha que ela deve ser disciplinada, uma, que quem disciplina é Deus. Dois, que o nosso papel é salvar, sempre salvar as pessoas, nunca condená-las, nunca julgá-las, enfim, o nosso papel é levar as pessoas a Cristo. Se uma pessoa errou, se uma pessoa pecou, nós devemos nos grudar nessa pessoa, devemos se juntar a essa pessoa, chamar ela para fazer orações, chamar ela para fazer leituras de Bíblia e tentar levar ela novamente a Cristo. Mas o que acontece hoje? Uma pessoa peca, ela é disciplinada, ela é afastada e fica lá, e as pessoas olham e falam, aquele fulano pecou, aquele fulano pecou, aquele pecou. Mas que atitude que os membros, que atitude que os líderes têm para consertar, para religar essa pessoa de novo a Cristo? São muitos poucos. Você pode conhecer igrejas que existe um amor, que as pessoas estão ali, mas são poucos. Uma das coisas assim, que eu falo assim, que Deus tem me ensinado, que eu creio em mim que é verdade, porque uma coisa dessa não pode ser mentira, que o nosso papel aqui não é julgar ninguém, não é determinar quem vai subir ou quem vai entrar. Nosso papel é religar as pessoas em Cristo. Primeiro, estar ligado com Ele, e as pessoas que estão longe, tentar se aproximar dessas pessoas. Esse é o papel.